Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou talvez tenha notado que pegar naquele saco de compras um pouco mais pesado já não é tão fácil como antes. É uma realidade frustrante e, por vezes, assustadora. Vemos o nosso corpo a mudar e sentimos-nos a perder um pouco da nossa independência, um pouco da nossa vitalidade. Muitos de nós ouvimos falar de soluções milagrosas, como o caldo de ossos, que promete rejuvenescer tudo. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira resposta para reconstruir a sua força, para combater aquela perda de músculo que os médicos chamam de sarcopenia, não está num caldo caro e demorado, mas sim num alimento incrivelmente simples e acessível, que provavelmente já tem na sua despensa? Neste vídeo, vamos desvendar não só que alimento é este, mas também outros segredos e hábitos simples que podem transformar a sua força e energia depois dos 60. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo tão fundamental que muitas vezes nos esquecemos dela, e pode ser a peça que falta no seu puzzle de bem-estar. Vamos então mergulhar no primeiro segredo, e pode ser que o surpreenda. Estamos a falar da humilde, mas poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Especialmente aqui em Portugal. É um tesouro nacional. O cheiro à sardinha assada no pão é o aroma do verão, das festas populares, da alegria. Mas o seu valor vai muito para além do sabor e da tradição. Para quem tem mais de 60 anos, a sardinha é como ouro nutricional na luta contra a perda de músculo. Pense nela não como um simples peixe, mas como uma pequena cápsula de força. Cada sardinha está carregada de proteína de altíssima qualidade. E por que é que isto é tão importante? Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a desgastar-se e a cair. A proteína é o conjunto de novos tijolos e o cimento que o seu corpo usa para reparar e reconstruir essa parede. Sem proteína suficiente, a parede fica cada vez mais frágil. É por isso que sentimos as pernas a fraquejar ou os braços com menos força. A proteína da sardinha é especialmente eficaz porque contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Um deles, chamado leucina, é como o mestre de obras. Ele dá o sinal para o corpo começar o processo de construção muscular. E as sardinhas têm leucina em abundância. Mas a magia da sardinha não para por aí. Ela é uma das melhores fontes naturais de ômega 3, aquelas gorduras boas de que tanto ouvimos falar. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural poderoso. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que acelera a degradação muscular. O ômega 3 ajuda a acalmar essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para que os músculos se reparem e cresçam. É como tentar construir a nossa parede de tijolos durante uma tempestade. A inflamação é a tempestade. O ômega 3 ajuda a acalmar o vento e a chuva, para que os trabalhadores, ou seja, a proteína, possam fazer o seu trabalho em paz. E ainda há mais um superpoder: a vitamina D. A maioria de nós, especialmente nos meses de inverno, tem falta de vitamina D. Esta vitamina é crucial não só para os ossos, mas também para a função muscular. A falta dela está diretamente ligada à fraqueza e a um maior risco de quedas. As sardinhas, especialmente as enlatadas com espinhas, são uma fonte fantástica de vitamina D e de cálcio. As espinhas são tão moles que se desfazem na boca e são uma fonte incrível de cálcio, muito mais fácil de absorver do que muitos suplementos. Portanto, ao comer uma lata de sardinhas, está a dar aos seus músculos proteína para reconstruir, ômega 3 para proteger e vitamina D e cálcio para funcionar corretamente e fortalecer os ossos que os suportam. É um pacote completo de força e proteção. Agora talvez esteja a pensar: eu não gosto muito do sabor forte. Ou, o que faço com as sardinhas de lata? Vamos desmistificar isto. As sardinhas em lata são uma opção fantástica, barata e prática. Procure as que vêm em azeite virgem extra. É a melhor opção. O azeite adiciona ainda mais gorduras saudáveis e sabor. Se o sabor é demasiado intenso para si,
experimente escorrer o azeite e esmagá-las com um garfo, adicionando um pouco de sumo de limão, salsa picada e talvez um pouco de cebola roxa muito bem picada. Fica uma pasta deliciosa para barrar numa fatia de pão de mistura ou de centeio. Pode também adicioná-las a uma salada com feijão frade, pimento e ovo cozido, um clássico português. Ou simplesmente servi-las em cima de batata cozida com um fio de azeite. A versatilidade é imensa. E não tenha medo das espinhas, elas são a sua fonte secreta de cálcio. Se preferir sardinhas frescas, assadas na brasa, são uma delícia e igualmente benéficas. O importante é começar a ver a sardinha não como uma refeição de recurso, mas como uma ferramenta poderosa e estratégica para a sua saúde muscular. Começar com 1 ou 2 vezes por semana pode fazer uma diferença que sentirá nos seus movimentos diários, na sua segurança ao andar e na sua energia geral. Mas a nossa jornada para recuperar a força não termina com a sardinha. Existe outro pilar da nossa cultura gastronômica que é um gigante adormecido no que toca à proteína: o tremoço. Sim, aquele petisco amarelo e salgadinho que nos acompanha nas esplanadas e nas festas. Muitas vezes pensamos nele apenas como um passatempo, algo para comer enquanto conversamos, mas o tremoço é uma potência nutricional. Para quem procura uma fonte de proteína vegetal, o tremoço é excepcional. Uma pequena taça de tremoços pode conter tanta proteína como um bife pequeno, mas com a vantagem de vir acompanhada de uma enorme quantidade de fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva. Ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis, e contribui para o controlo do açúcar no sangue. Esta combinação de proteína e fibra faz do tremoço o lanche perfeito. Em vez de pegar num pacote de bolachas ou num bolo à meio da tarde, quando a energia começa a baixar, ter um recipiente com tremoços à mão é uma escolha inteligente. Essa proteína extra ajuda a alimentar os seus músculos ao longo do dia, e não apenas nas refeições principais. É uma forma fácil de aumentar a sua ingestão diária de proteína sem ter que cozinhar ou preparar uma refeição completa. Além disso, os tremoços são ricos em minerais como o magnésio e o potássio, que são vitais para a contração muscular e para prevenir cãibras. A única precaução é o sal. Se tem problemas de tensão arterial, o ideal é passá-los por água corrente antes de consumir para remover o excesso de sal da salmoura. Pense nos tremoços como pequenos soldados a trabalhar constantemente para manter os seus músculos fortes. A seguir, vamos falar de algo que muitos de nós comemos ao pequeno almoço ou ao lanche: o queijo fresco ou o requeijão. Estes lacticínios são especialmente interessantes devido ao tipo de proteína que contém. A maior parte da sua proteína é caseína, uma proteína de digestão lenta. O que é que isto significa? Significa que depois de a consumir, o seu corpo vai libertando os aminoácidos para os músculos de forma gradual, durante várias horas. Isto torna o queijo fresco ou o requeijão um alimento ideal para comer antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de libertação lenta, o corpo pode começar a ir buscar aminoácidos aos próprios músculos para as suas funções vitais, um processo que contribui para a perda de massa muscular. Comer uma pequena porção de queijo fresco ou requeijão, talvez com umas nozes ou uma pitada de canela, 1 hora antes de se deitar, pode fornecer aos seus músculos um fluxo constante de tijolos durante toda a noite, protegendo-os e promovendo a sua recuperação. E isto leva-nos a um hábito que é talvez mais importante do que qualquer alimento isolado: a forma como distribuímos a nossa proteína ao longo do dia. Muitos de nós cometemos um erro comum. Comemos muito pouca proteína ao pequeno almoço, talvez apenas uma torrada com manteiga e um café, um almoço razoável e depois um jantar enorme e pesado, com uma grande dose de carne ou peixe. O problema é que o nosso corpo tem um limite de quanta proteína consegue usar de uma só vez para construir músculo. Pense nisso como regar uma planta. Se deitar o regador inteiro de uma só vez,
A maior parte da água escorre e perde-se. Mas se for regando aos poucos, a terra absorve toda a água. Com a proteína acontece o mesmo. O ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas refeições. Tente incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição. Ao pequeno almoço, em vez da simples torrada, junte um ovo cozido ou uma fatia de queijo fresco. Ao almoço, a sua dose de peixe ou carne. Ao lanche, um punhado de tremoços ou um iogurte rico em proteína. E ao jantar, outra porção moderada. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo um fornecimento constante de materiais de construção, mantendo o processo de reparação e crescimento muscular ativo durante todo o dia, em vez de o sobrecarregar apenas uma vez. Este hábito simples de distribuição pode ser mais eficaz do que qualquer suplemento caro. Ao juntarmos estas peças, começa a formar-se um quadro muito claro. Não se trata de uma única solução mágica, mas de uma sinfonia de escolhas inteligentes e consistentes. Vimos como a sardinha oferece um pacote completo de proteína de alta qualidade, ômega 3 anti-inflamatório e vitamina D. Descobrimos como o tremoço pode ser o nosso aliado secreto nos lanches, fornecendo proteína vegetal e fibra. E percebemos a vantagem de usar o queijo fresco ou o requeijão como um protetor muscular noturno, graças à sua proteína de digestão lenta. Combinar estes alimentos com o hábito de distribuir a proteína ao longo do dia cria uma estratégia robusta e poderosa para combater a perda de força. Mas, como prometi no início, há um elemento final, algo tão básico que é quase sempre esquecido, mas cuja ausência pode sabotar todos os nossos esforços. Estou a falar da água. A hidratação. Pode parecer demasiado simples, mas a verdade é que os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os preciosos aminoácidos da proteína que comemos, para dentro das células musculares. Também é crucial para remover os resíduos metabólicos que se acumulam durante o esforço. Um músculo desidratado é um músculo que não consegue contrair-se eficientemente, que se cansa mais depressa e que tem mais dificuldade em reparar-se. Muitas vezes, aquela sensação de fadiga ou fraqueza que atribuímos à idade ou à falta de sono pode, na verdade, ser um sinal de desidratação. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado, o que significa que podemos estar desidratados sem sequer sentirmos sede. Por isso, é fundamental criar o hábito de beber água regularmente ao longo do dia, mesmo sem esperar pela sede. Tenha uma garrafa de água sempre por perto. Beba um copo de água ao acordar, antes de cada refeição, e 1 ou 2 entre elas. Chás de ervas sem açúcar também contam. Esta simples ação de se manter bem hidratado pode aumentar a sua energia, melhorar a função muscular e potenciar todos os benefícios dos alimentos ricos em proteína que discutimos. Lembre-se, não precisa de fazer mudanças radicais da noite para o dia. Comece por introduzir sardinhas na sua dieta 1 vez por semana. Troque o seu lanche habitual por tremoços algumas vezes. Experimente comer um pouco de requeijão antes de dormir. E, acima de tudo, preste atenção à sua garrafa de água. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Recuperar a sua força e vitalidade está ao seu alcance e começa com escolhas simples e nutritivas no seu prato. A força não é apenas sobre levantar pesos, é sobre a capacidade de desfrutar da vida ao máximo, de brincar com os netos, de cuidar do seu jardim, de viajar e de manter a sua independência. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é o seu prato português favorito para se sentir forte e com energia? Tem alguma receita especial com sardinha ou outro peixe que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos partilhar sabedoria e inspirar-nos uns aos outros. Se achou esta conversa útil e interessante, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal para mais dicas práticas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60. Lembre-se,
A sua saúde está nas suas mãos. Cuide-se bem, com carinho e com boa comida. Viva cada dia com a força e a alegria que merece. Até a próxima.